para conversa o nosso convidado do dia, que já está posicionado aqui, já está com a gente, que é o empresário, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador do estado de São Paulo, João Dória. Bom dia, empresário, governador, prefeito, já nem sei mais como chamá-lo. Tudo bem, Dória? Mauro, bom dia, Diego. Prazer estar falando aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Desculpe ter demorado um pouquinho em estarmos juntos aqui, mas nada como uma boa segunda-feira para começar a semana falando com a Nova Brasil. E começar com um papo bom, um papo sobre o cenário do Brasil. Queria começar justamente por aqui. A gente estava falando agora aqui, Dória, sobre possibilidade aí de reforma tributária e tudo que está rolando também, tramitando pela Câmara. Como é que você vê esse primeiro semestre aí de governo Lula e também de atividade no Congresso? Aspectos positivos, Mauro, e aspectos preocupantes. Quais os aspectos positivos? Primeiro, bom diálogo construído pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os setores produtivos, com o setor financeiro. Ele surpreendeu, inclusive, com a forma positiva com que tem construído esse diálogo semanalmente. E eu classifico isso como uma boa atitude de governo. E o diálogo que ele construiu foi em torno do arcabouço fiscal, que está bem elaborado, está prestes a ser votado no Congresso Nacional e, a meu ver, com boas chances de ser aprovado. E o arcabouço em si, de maneira geral, é bom. Reforma tributária, aí já é um pouco mais difícil. Eu vejo aí muita resistência por parte de governadores e prefeitos. Não acredito que a votação seja tão imediata quanto se propõe. Pode ser até que aconteça, mas vejo muita resistência de governadores e prefeitos que serão atingidos diretamente pela forma com que a reforma tributária apresenta, embora não tenhamos um texto definitivo para análise, mas daquilo que se conceitua há um prejuízo claro para estados e municípios brasileiros. Sem falar dos setores da economia. Talvez seja o caso de mitigar, debater mais e aprofundar o debate até termos um texto final da reforma fiscal. De qualquer maneira, o ministro da Fazenda tem tido um bom diálogo também neste sentido. Outro lado positivo é a questão ambiental. O Brasil teve uma redução substancial de desmatamento e a redução da carbonização, ou seja, a descarbonização aumentou, o compromisso ambiental ficou mais claro, também a proteção às aldeias indígenas se apresentou de uma forma consistente, coisa que não vinha acontecendo no governo anterior. Ponto negativo, os conflitos. O presidente Lula, a meu ver, poderia aqui buscar o exemplo de Nelson Mandela e ser um pacificador do Brasil. Alguém que emitisse sempre mensagens e tivesse atitudes, atos construtivos em relação ao passado e ao próprio presente. Ao presente, eu me refiro aqui ao Banco Central. De nada adianta manifestações agressivas e altamente críticas em relação ao presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Melhor seguir a linha do diálogo construído pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, do que o emparedamento do presidente do Banco Central. O banco tem autonomia e o presidente do Banco Central foi eleito para cumprir essa autonomia. Além do que, a decisão não é pessoal do presidente do Banco Central, é o Copom, é um conselho composto por 8 membros do Banco Central, diretores, técnicos, pessoas capacitadas, qualificadas. E também creio que o presidente Lula poderia olhar mais para frente, parar de olhar o retrovisor, fazer críticas incisivas ao seu antecessor, a quem eu também tenho críticas a fazer, mas de nada adianta. Vamos olhar para frente, vamos ver as coisas boas e futuras do Brasil e tratar de somar, unir o Brasil e não manter essa divisão que é ruim, que é nociva. Aliás, pesquisas recentes indicam ainda o Brasil muito dividido. Então, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim pode ser corrigido, depende do presidente Lula, nesse caso, especificamente. Diego, Dória, bom dia, obrigado pela entrevista. Exatamente. Obrigado, Dória, nesse fim de semana, imagina, nesse fim de semana a gente teve o PSDB completando aí 35 anos de história. O senhor se filiou ao partido, se candidatou a prefeito da maior cidade do país, foi eleito, se candidatou a governador do estado mais pujante desse país, também foi eleito, se candidatou às prévias
que escolheriam o candidato do PSDB à presidência da República no ano passado. O senhor venceu essas prévias. No meio do caminho muita coisa aconteceu, essa candidatura não se confirmou. O senhor deixa a política, deixa o partido, e a pergunta que eu faço hoje, já passado alguns meses de toda essa confusão, qual o sentimento que o senhor tem hoje em relação ao PSDB, Doria? Bom, o bom sentimento. Eu fui filiado ao PSDB por 22 anos. E eu fiz a minha filiação muito antes de ter qualquer intenção de disputar um mandato eleitoral. Eu não fui filiado por ocasião e por eleição, eu fui filiado por opção. E fiz pela profunda admiração que tenho por personagens do PSDB, entre eles Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, aliás, completou 92 anos no último final de semana, Mário Covas, ao próprio José Serra, André Franco Montoro, figuras de ontem e de hoje que sempre mereceram o meu profundo respeito. E eu incluiria nesse grupo também Geraldo Alckmin. Diante das circunstâncias que você apresentou, eu fui o único no Brasil a disputar 3 prévias do PSDB, que é o único partido que fez, de fato, prévias eleitorais para a Prefeitura de São Paulo, em 2016, venci as prévias e venci a eleição, aliás, em primeiro turno, pela primeira vez na história política aqui de São Paulo até hoje. Depois, em 2018, venci as prévias do PSDB para o governo do Estado e venci a dura eleição para governador do Estado e venci as prévias para a presidência da República, mas aí o partido não quis respeitar e observar o resultado das prévias. Aliás, prévias bem disputadas, com bons candidatos, prévias democráticas nos 3 momentos. Entendi também que ali era o momento de encerrar a minha atividade política, onde pude realizar bons governos, tanto na Prefeitura de São Paulo, como no governo do Estado, com bons times, uma boa equipe, com uma programação inovadora de governo na Prefeitura de São Paulo. Você acompanhou, Mauro também, muito de perto aqui, foi a primeira cidade do país, a primeira capital a se desestatizar, transferimos para o setor privado todos os parques públicos, o estádio do Pacaembu, a concessão do Parque AMB, hoje recebendo investimentos milionários do setor privado para oferecer condições melhores para a população. Aliás, um exemplo disso é o Parque do Ibirapuera, elogiado por todos que frequentam o parque, muito melhor o parque hoje em mãos privadas do que antes, sob controle público, só para citar alguns exemplos. E no governo do Estado, fizemos, primeiro, a obra humanitária, trouxemos 124 milhões de doses da vacina do Butantan, que permitiram que muitos milhões de brasileiros fossem salvos pela vacina, e lutamos pela vacina. Também fizemos a entrega do Museu do Ipiranga, os 200 anos da independência, o museu que estava parado, 7 anos paralisado, sem nenhuma perspectiva de ser entregue à população, foi entregue lindo, bonito, contagiando a população de São Paulo e de outros estados e até de pessoas do exterior que visitam o museu, e entregue exatamente em 7 de setembro do ano passado. E, por fim, apenas prestar alguns exemplos. Despoluímos o Rio Pinheiros, que há 60 anos falava que ia ser despoluído, mas nenhum governador conseguiu obter esse resultado. E nós entregamos o Rio Pinheiros limpo e despoluído para a população de São Paulo. E lembro também, Mauro, é um tema que você gosta, que é a educação. Fizemos em 3 anos, com Rocieli Soares à frente da Secretaria da Educação, 1.000 escolas de tempo integral em São Paulo. O estado que tinha apenas 216 escolas de tempo integral, agora tem mais de 1.250 escolas de tempo integral, oferecendo 8 horas de aula dia, 4 refeições aos alunos e escolas reformadas e digitais para os alunos da rede pública de São Paulo. Eu não posso deixar de observar, Doria, que você está com um discurso de candidato, falando de todas as suas realizações assim desse jeito. E vai ter um espaço na centro-direita, principalmente se o ex-presidente Bolsonaro for declarado inelegível. Quem deve ocupar esse espaço? Primeiro, obrigado pela referência, simpática e elogiosa, mas eu quero deixar claro a você, Diego, e também aos nossos ouvintes e internautas que não sou candidato e não volto para a política. Não estou filiado a nenhum partido, não vou me filiar e não retornarei à política.
Isso não significa que eu não possa ajudar, não possa contribuir como cidadão, como alguém que ama a cidade de São Paulo, ama o estado de São Paulo e ama também o seu país, posso contribuir em nome da sociedade civil. Aliás, já temos feito isso. Acho que temos um longo caminho ainda, Mauro, pela frente, porque antes das eleições de 2026 temos as eleições municipais em 2024. Elas já serão sinalizadoras para 2026. São Paulo, especificamente. A capital de São Paulo tem um bom prefeito, que é o Ricardo Nunes. Ele vem se firmando, vem melhorando, aperfeiçoando, corrigindo algumas falhas e melhorando o seu desempenho à frente da Prefeitura de São Paulo. E eu, como cidadão que já foi prefeito dessa cidade, torço para que ele possa ser reeleito prefeito de São Paulo. Governo do Estado, sucedido por Tarcísio de Freitas, que, a meu ver, vem realizando um bom governo aqui em São Paulo, dando continuidade ao nosso governo, ao governo que fiz e depois sucedido pelo Rodrigo Garcia, dentro de uma política liberal e social ao mesmo tempo. Creio que ele vem cumprindo bem e até superando expectativas à frente do governo de São Paulo. Então, essa é uma breve análise e sempre desejando, Mauro, o melhor, seja para São Paulo, seja para o Brasil. Dória, você voltou com força total para a sua atividade fim, né, que são os eventos do LIDE. Antes de o senhor entrar na política, o senhor já tinha toda essa engenharia em torno do LIDE, e agora, a meu ver, há uma intensificação desses eventos, sempre tratando de assuntos como a democracia brasileira, a economia brasileira. O senhor reúne governadores, ministros de Estado, enfim, aqui no Brasil, fora do Brasil. Isso ajuda o senhor a matar um pouquinho da saudade da política raiz, se é que o senhor tem essa saudade? E mais do que isso, o que mudou da tua atuação do LIDE antes do senhor entrar na política para hoje? Diego, obrigado pela introdução. Mais do que saudade, tenho orgulho do que fiz como prefeito, como governador aqui em São Paulo. Não só pelas realizações, como também demos uma demonstração clara que é possível governar a maior cidade do país, o maior estado do país, sem roubar o dinheiro público, respeitando o dinheiro público e respeitando a transparência. De volta para o LIDE, sim, como co-chairman, ao lado do Henrique Meirelles, do Celso Laffer, e sob o comando do Luiz Fernando Furlan, que segue chairman do LIDE. E o LIDE tem realizado, como você observou, eventos no Brasil e no exterior, focados para a área econômica, área social, área ambiental, área de infraestrutura, e também para a atração de investimentos para a economia brasileira. E com sucesso, ao longo desses 8 meses que marcam o meu retorno à vida privada e ao LIDE, nós já realizamos eventos em Portugal, na Grã-Bretanha, na França, na Alemanha, e também estamos programando novos eventos nos Estados Unidos, 2 eventos por sinal, e agora estamos programando novos eventos na China e também na Itália e novamente em Washington, nos Estados Unidos. E sempre levando mensagens positivas, aquilo que de bom o Brasil pode oferecer. Não faz sentido você ir para o exterior para fazer críticas ao Brasil, sim posicionar aonde podemos ser úteis ao capital externo e aonde há interesse em ampliar exportações, seja do agro brasileiro, principalmente, mas também de produtos manufaturados aqui no Brasil. Eu continuo confiando no Brasil e acreditando no nosso país, por isso que não mudei, não fui morar no exterior e nem fui mergulhar num inverno sem fim para ficar ausente da vida brasileira. Gosto do país, gosto muito do povo brasileiro, aqui vivo e aqui continuarei a viver. A gente tem 30 segundos, mas são 30 segundos mesmo. Eu sei que você é pontual. Eu só precisava de uma palavra sua sobre a taxa de juros. Você falou, não adianta o presidente ficar brigando com o presidente do Banco Central. Mas e a sua avaliação sobre taxa de juros aqui no Brasil? Elevadíssima, 13,75 é uma taxa de juros elevadíssima. Eu entendo que o Banco Central, embora cumprindo o seu dever, a sua obrigação, sob a boa liderança de Roberto Campos Neto, poderia pelo menos sinalizar ao mercado uma perspectiva melhor. A economia não está indo mal, a economia está indo bem, a inflação neste momento está sob controle. Creio que, sob o ponto de vista institucional, não político, porque o banco não é político, mas sob o ponto de vista institucional, Mauro, seria razoável obter uma sinalização do Banco Central.
A gente agradece muito ao empresário, ex-prefeito de São Paulo, ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, que esteve aqui com a gente. Volte sempre, venha aqui ao estúdio também. Muito obrigado por hoje, Dória. Mauro, muito obrigado. Diego, muito obrigado pela oportunidade. Aos ouvintes internautas aqui da Nova Brasil, muito obrigado também pela audiência. Parabéns pelo sucesso de vocês. Estou acompanhando e fico muito feliz com o êxito de colegas e amigos que na imprensa fazem sucesso, tanto no rádio quanto na internet e na televisão. Muito obrigado. Obrigado, Diego, também. Até amanhã.